Se você prestar bastante atenção, você vai notar que a maior parte dos países do mundo estão se alinhando em suas leis. Os países do mundo estão estabelecendo leis, estão estabelecendo condutas que contrariam a palavra de Deus. E se você perceber também, você vai notar que hoje é difícil você encontrar um grande rei, um grande governante, um líder mundial ou um líder de um país que seja uma liderança forte. Se você olhar, nós vamos ver a fragilidade dos governantes dos principais países do mundo. E por que está acontecendo esse alinhamento das leis do mundo? Por que está acontecendo esse alinhamento de lideranças fracas nos países? Porque justamente as nações estão sendo conduzidas para perder as suas soberanias nacionais, para que exista uma necessidade de um governante único mundial. Nós estamos entrando em um período em que Jesus chamou de o princípio das dores. E a grande tribulação é um período que se aproxima desse mundo. E a Bíblia fala que aqueles que são sábios entenderão os tempos que nós estamos entrando, entenderiam o tempo em que a igreja estivesse entrando. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do quinto selo, da abertura do quinto selo, lá de Apocalipse. E nós vamos ver, queridos, alguns acontecimentos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para essa terra. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos entrando em um período que a Igreja de Jesus Cristo será encaminhada, será direcionada, será inspirada a orar, a meditar de maneira profunda, não apenas com devocionais rasos, mas meditar de maneira profunda na palavra de Deus. E a igreja será inspirada, será direcionada e, em alguns casos, será obrigada a congregar e estar no meio dos santos. E isso vai acontecer, queridos, justamente porque Deus está preparando uma igreja forte, porque a igreja participará de um período chamado de o período de maior aflição que essa terra já viu. Deus estará iluminando o candeeiro, Deus estará iluminando o castiçal, a igreja agindo com poder e graça, com as 7 lâmpadas acesas, as 7 lâmpadas do castiçal, mostrando ali o mover de Deus ou todas as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor. É por isso, queridos, que nós precisamos meditar na palavra de Deus para saber o que Deus quer de nós e o que Deus tem para nos revelar neste tempo que nós estamos entrando. Vai lá comigo em Sofonias. Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1 nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 10. Presta bastante atenção, Sofonias. Ele está profetizando aqui a respeito de momentos antes da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 7 diz assim: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Primeira coisa, queridos, nós precisamos entender que a linguagem que Deus usa no livro de Apocalipse é essa mesma linguagem que o profeta Sofonias está usando aqui. Nós vamos ver que a terra ela é colocada como se a terra fosse um ambiente onde está o santuário de Deus. Você vai ouvir ali João recebendo a revelação de que as almas daqueles que foram decapitados na grande tribulação estão debaixo do altar. Você vai ver também João recebendo a palavra de que o santuário estava sendo medido. Como esse texto desse versículo 7 que está aí na tela, você vai ver que no período da grande tribulação vão acontecer alguns sacrifícios. A terra, no período da grande tribulação, será comparada como se fosse um ambiente aonde estivesse acontecendo ali os sacrifícios. E a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será a única, né? Na verdade, as duas testemunhas, aqueles que vão estar com suas lâmpadas acesas, vão ser os únicos que vão acessar o Santo dos Santos. E quando eu falo de acessar o Santo dos Santos, eu estou falando a respeito de uma aplicação espiritual. Eu não sei se você lembra dos 3 ambientes do tabernáculo, mas lá na época de Moisés, quando Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés,
Você provavelmente deve saber, deve lembrar, que no tabernáculo tinha ali 3 ambientes. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Você olhando para essa figura, você olhando para esses 3 ambientes, no período do fim, esses 3 ambientes vão representar alguns acontecimentos que vão estar ocorrendo aqui nessa terra. Nós vamos ver, e no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito disso, que no livro de Apocalipse está usando as linguagens que foram dadas para Moisés na construção do tabernáculo e também linguagens que falam a respeito de rituais que aconteciam dentro desse tabernáculo. Nós vamos ver que aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas vão ser este castiçal que vai estar iluminando toda a terra. Você não pode esquecer, queridos, o castiçal, né? O candelabro é a igreja agindo com poder e graça, porque o castiçal, o candelabro, era o único objeto que iluminava todo o tabernáculo. Assim como o castiçal iluminava o tabernáculo do Senhor, a igreja será este castiçal, a única instituição, o único grupo de pessoas que estará iluminando essa terra, porque a igreja estará agindo com poder e graça, porque esse mundo estará vivendo em seu período mais escuro da história. Então, queridos, continua comigo aí em Sofonias, vamos ler agora o versículo 8, que diz assim: No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Mais uma vez aqui o profeta Sofonias está falando sobre o quê? Sobre o dia do sacrifício. No período da grande tribulação e também no grande e terrível dia do Senhor, vai ser um período em que muitas pessoas perderão as suas vidas. Muitos que se desviaram dos caminhos do Senhor vão perder as suas vidas, como as virgens imprudentes. Mas muitos que vão amar muito mais esse mundo do que as coisas de Deus, esses vão ser aqueles que vão fazer a aliança com a besta. Existem muitos cristãos que vão se apostatar da fé, existem muitos cristãos que vão se desviar dos caminhos do Senhor, mas existem muitas pessoas que vão se aliar à besta, se tornando assim inimigas de Deus. Nós vamos ver que aqueles que não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas vão acabar pagando com o seu próprio sangue, e esse dia será chamado de o dia do sacrifício. Você vai ver, queridos, vocês vão ver, queridos, muito dessas linguagens no Apocalipse, usando as linguagens a respeito dos rituais, linguagens do Apocalipse, que nos remetem àqueles rituais que aconteciam na época de Moisés, aqueles rituais que aconteciam no tabernáculo. Agora, ele diz assim: e todos os que trajam vestiduras estrangeiras, Deus estará castigando todos aqueles que usam vestiduras estrangeiras. E presta bastante atenção, queridos, porque quando ele fala aqui de vestiduras estrangeiras, ele não está falando de uma vestidura literal, ele está falando de uma vestidura espiritual. Por quê? Porque a igreja de Cristo, nessa época em que quando Deus começar a afligir essa terra por causa de toda a maldade que tem acontecido aqui, aqueles que não estiverem vestidos de linho finíssimo, lembra? Apocalipse fala que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqueles que não estão se vestindo de linho finíssimo são aqueles que têm vestiduras estrangeiras ou vestiduras estranhas à aliança com o Senhor. Então, se você não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, significa que você está colocando vestiduras estrangeiras ou vestiduras estranhas à aliança com nosso Deus. Olha só o versículo 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Essa adoração a ídolos, essa construção, essa criação a ídolos, não está falando apenas de ídolos literais, lembra? Nós vamos ver Deus falando muito a respeito da idolatria de Israel e da idolatria dos povos que estavam ali ao redor da nação de Israel. Só que nós vemos, queridos, que assim como a nova aliança, ela tem muito mais rituais espirituais, nós vamos ver também que aqueles que fizerem aliança com o anticristo, aqueles que fizerem aliança com a besta, são aqueles que criam muito mais ídolos espirituais, muito mais ídolos subliminares. Existem pessoas que me assistem aqui, que têm muito mais como ídolos famosos, muito mais ídolos, pregadores, aqueles que aparecem em vídeos como esse, quando na realidade nós não podemos erguer nenhum tipo de ídolo. Ídolo é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Se algo
ou alguém é colocado na frente de Deus, se você olha para alguma coisa, se você olha para alguém e diz, eu não posso ficar sem isso aqui, e isso não tem a ver com o Senhor, significa que isso é um ídolo na sua vida. Então, no final dos tempos, Deus estará castigando essa terra também por causa dos ídolos que são levantados e são colocados no lugar de Deus. Olha o versículo 10. E é lindo, queridos, você olhar para esse versículo 10, porque ele continua falando daquele dia, o dia do castigo. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. O período da grande tribulação e o período da ira do Senhor, quando Jesus Cristo voltar, serão dias marcados de uivo, de gritos, de grande sofrimento. É por isso que a igreja é impelida, é inspirada a pregar o evangelho do reino. Para que esses que estão perdidos, para que esses que estão caminhando para a ira de Deus, venham para a nova aliança e não sofra com a ira de Deus neste período. Então, como eu falei no início do vídeo, nós vamos ver, queridos, Deus falando a respeito do final dos tempos, o Senhor revelando a João no livro de Apocalipse, usando essa linguagem dos rituais do tabernáculo. Rituais, e nós vamos ver, queridos, que Deus ele usa João para profetizar, e ele também revela a João, mostrando que no final dos tempos, os acontecimentos que vão ocorrer aqui nessa terra são acontecimentos semelhantes, como se o tabernáculo estivesse aqui nessa terra. Em alguns momentos nós vamos ver que o planeta Terra será chamado também de altar do sacrifício. Vai lá comigo em Apocalipse. Apocalipse, nós vamos ler primeiro o capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler primeiro o versículo 9, né? Apocalipse capítulo 6, dos versículos 9 até o versículo 11 primeiro. Apocalipse 6, do versículo 9 até o versículo 11, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, presta atenção aqui, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Primeira coisa, se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, você já sabe que não existe dois momentos de arrebatamento. Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, vai dizer que neste momento aqui a igreja está no céu e esse diálogo está acontecendo porque a igreja está no céu e outra parte da igreja está sofrendo na grande tribulação. Não existe base bíblica para isso porque, como eu falei no vídeo anterior, existe apenas um momento em que Deus arrebata a sua igreja. E essa igreja, ela é glorificada, todos os santos de todas as épocas. Não existe uma vinda, um arrebatamento, não existe essa separação. Segunda coisa, queridos, o diálogo que vai acontecer daqui por diante é um diálogo a respeito daqueles que perderam as suas vidas na grande tribulação. A grande tribulação está acontecendo quando este quinto selo está sendo aberto. Então, mais uma vez, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É como se aqueles que perderam suas vidas por causa das perseguições estivessem dizendo: Senhor, os santos continuam morrendo lá na terra e o Senhor não vai fazer nada? Quando o Senhor vingará? Quando o Senhor trará a paga àqueles que estão fazendo a sua igreja sofrer? Entenda, queridos, a igreja está sofrendo com as aflições e nós vamos ver no capítulo 11 de Apocalipse que as testemunhas do Senhor vão perder as suas vidas. Os cadáveres ficaram ali estendidos na praça da grande cidade durante 3 dias e meio, fazendo referência a respeito daqueles que vão perder as suas vidas no período da grande tribulação, especificamente na última parte da última semana de Daniel, né? Os 3 anos e meio finais. Agora, olha o versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, muitos servos do Senhor perderam suas vidas por causa da grande tribulação.
E esses servos do Senhor estão dizendo, os santos continuam perdendo suas vidas. O Senhor não vai fazer nada? E esse texto que está aí na tela, o Senhor está dizendo, calma, ainda alguns vão perder a vida, mas quando acabar a última semana de Daniel, quando acabar os 7 anos da grande tribulação, todos os santos serão reunidos. Nós vemos isso, queridos, e precisa ser feita essa conexão, eu falei no vídeo anterior. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13... Lucas capítulo 17 e também capítulo 21, nós vamos ver na conexão desses textos que é um único momento em que todos os santos são reunidos, são recolhidos das 4 extremidades da terra e são levados até o céu. A igreja terá o encontro com seu Senhor nos ares, a igreja terá acesso às regiões celestiais, mas a igreja será reis e sacerdotes. Reis reinando sobre essa terra e sacerdotes cumprindo ofícios sacerdotais, porque a igreja será como os anjos lá no céu. Então, meus amados, na abertura do 5º selo, nós vemos que muitos dos servos do Senhor vão perder as suas vidas no período chamado de o período da grande tribulação. Agora, olha só o que diz Apocalipse capítulo 11, e nós vamos ver que Deus, ele usando essa linguagem do sacrifício, usando essa linguagem de que esta terra será um lugar onde muitas pessoas vão perder as suas vidas. E muitos santos servos do Senhor, como esse texto que eu acabei de ler, estarão debaixo do altar. Que altar será esse? É o altar de que muitas pessoas vão perder as suas vidas, assim como acontecia lá na época de Moisés. Você lembra, queridos, quando os discípulos de Jesus, eles falaram para Jesus que eles queriam ter benefícios no céu, queriam se assentar ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. E aí Jesus ele fala a respeito do cálice que ele ia tomar. Muitos servos do Senhor vão tomar esse cálice amargo que é o preço da unção, que é o preço do azeite, que é o preço de ser usado por Deus. Porque, queridos, eu falei no início desse vídeo que a igreja estará sendo usada com grande poder e graça. A igreja vai ser o único momento da história da igreja em que a igreja estará vivendo estará vivendo a plenitude e o mover dos 7 Espíritos do Senhor. O castiçal, o único elemento que iluminava o tabernáculo, a igreja será a única instituição, o único grupo de pessoas que estará iluminando esse mundo, que estará vivendo o período mais escuro de sua história. Só que este azeite, essa unção, a manifestação dos 7 Espíritos do Senhor na igreja, ela tem um preço. E é por isso, queridos, que muitos cristãos, muitos servos do Senhor vão pagar o preço com as suas próprias vidas. O altar do sacrifício, que essa terra será um altar de sacrifício, será um preço em que a igreja irá pagar, mas Deus estará retribuindo esse sacrifício, derramando unção, derramando graça. Assim como Jesus Cristo foi plantado na terra, muitos cristãos serão plantados na terra, e quanto mais a igreja é apertada, quanto mais esse azeite é espremido, mais unção o Senhor revela, mais revelações Deus traz à sua igreja, mais poder a igreja recebe. E nós vemos isso ao longo da história, queridos. Quanto mais o povo de Deus era afligido, mais Deus derramava graça, mais Deus derramava o seu poder. Vai comigo, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler hoje apenas o versículo 1 e 2, que diz assim: Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa da parte o átrio exterior do santuário, e não o meças. Porque foi ele dado aos gentios, estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. Note bem esse versículo 2. Você vai perceber aqui que ele está citando ambientes do tabernáculo. E queridos, como eu falei no início do vídeo, nós vamos ver Deus olhando para essa terra, a terra em que a igreja estará no período da grande tribulação. Eu falei no vídeo anterior, a igreja passa pela grande tribulação, não porque eu tenho vontade, não porque eu quero que você defenda, não porque eu quero que você acredite na minha tese. Mas a Bíblia defende e mostra claramente, a igreja estará na grande tribulação. Neste período, nós vamos ver Deus mostrando que os ambientes do tabernáculo, na aplicação espiritual, serão ambientes em que os cristãos estarão habitando. Só que, queridos, o versículo 2 diz que a parte do átrio exterior do santuário não era para ser medido. Por quê? Porque essa parte seria dado aos gentios. E calçarão aos pés a cidade santa por 42 meses. O que isso significa? Presta bastante atenção aqui. Eu falei no início do vídeo sobre essa terra sendo como
o espaço do tabernáculo. A igreja estará espalhada pelos 4 cantos da terra, por todo esse mundo. E nós vemos, queridos, que os ambientes do tabernáculo revelam a intimidade que a igreja terá com o Senhor. As pessoas que ficam apenas no átrio externo ou no átrio exterior são pessoas que até conhecem, que até sabem que em determinado momento entregaram sua vida para Jesus, mas são pessoas que vivem distante da presença de Deus. Em seguida, nós vemos aquele ambiente intermediário chamado de lugar santo. É um ambiente que, na aplicação espiritual, está falando a respeito daqueles cristãos que são piedosos, que são servos do Senhor, que ouvem a palavra, que se alegram com a palavra de Deus, mas na busca pela presença de Deus, com vida de oração. São cristãos piedosos que vivem uma vida intermediária. Salvos, porém, que vivem uma vida intermediária. E por fim, nós vemos ali o terceiro ambiente do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. Ali onde ficava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifestava. Dentro também desse ambiente, nós encontramos ali o ambiente onde a glória de Deus se manifestava. E nós vemos também que aqueles que estão no átrio, aqueles que estão no lugar santo e aqueles que estão no Santo dos Santos. Somente aqueles que tiverem vida de oração, vida de meditação da palavra e aqueles que estiverem em comunhão com os santos, porque para os 7 Espíritos do Senhor se manifestar na sua vida, você precisa fazer parte deste castiçal, que é a igreja. E aqui, queridos, nesse texto que eu acabei de ler, e eu sei que é um texto profundíssimo, quando Deus, ele fala para João, pegar este caniço, né, uma espécie de trena para medir o santuário, ele está dizendo, a igreja está sendo medida, a igreja está sendo observada, o grupo de cristãos está sendo medido e observado para quê? Para ver se eles estão habilitados para receber os 7 Espíritos do Senhor. A manifestação dos 7 Espíritos de Deus que estará sobre a igreja no final dos tempos. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, não tem como no período de aflição, no período da grande tribulação, você receber na sua vida a manifestação, as revelações dos 7 Espíritos do Senhor, quando este castiçal iluminará este mundo, se você não tiver vida de oração, vida de meditação e se você não estiver congregando com outros santos. Deus estará obrigando a igreja a orar, a meditar na palavra e a estar com os irmãos, porque quando nós cumprimos essa tríade que nos leva à presença de Deus, que nos conduz ao Santo dos Santos, Deus estará derramando a tua graça e manifestando a plenitude dos 7 Espíritos do Senhor sobre a igreja. A igreja, os 7 castiçais, ou a igreja, o castiçal que estará sobre essa terra, iluminando aqueles que não conhecem ao Senhor. Bom, nós finalizamos aqui mais essa meditação e nos próximos vídeos nós estaremos falando mais a respeito do 6º selo e nós estaremos também falando a respeito da última e 7ª trombeta. Deus está preparando uma igreja para o final dos tempos e você, queridos, você precisa estar preparado para o que está para vir sobre este mundo. Deus está usando os seus servos para preparar a igreja, porque essa igreja verá a manifestação gloriosa, maravilhosa do nosso Senhor aqui sobre essa terra. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nas próximas meditações.